Ok, microfone aberto, então hoje está tudo certinho. E hoje nós temos o nosso primeiro estudo de 2021 e estamos concluindo o Manual dos Professores. E nós estamos hoje, então, na pergunta 27, o que é a morte? E amanhã, na aula da noite, nós teremos uma continuação desse assunto, que é a pergunta 28, o que é a ressurreição. E para nós começarmos hoje o nosso assunto, eu vou pedir para vocês e para mim mesma, para que a gente faça aquele nosso momento de entrega ao Espírito Santo. Aquele momento que a gente dá uma respirada mais funda, larga dos pensamentos por um instante e concentra-os só na nossa vontade de entregar a nossa condição de aprendizes ao Espírito Santo. Que Ele utilize o que nós fizemos para aprender um sistema de pensamento separado, que Ele o utilize para agora ensinar o seu sistema de pensamento, os pensamentos do Espírito Santo. Então, que Ele se revele através desse estudo, sabendo exatamente o que cada um está pronto a aprender. Então, esta vontade de sermos um com o Espírito Santo, podemos então voltar aqui, vai ser então a nossa diretriz para esta hora, quando a gente tem aqui um estudo de fundamental importância para a nossa vida, para o nosso entendimento, para a nossa salvação, e que o curso trata de uma maneira muito única. Poucas linhas espirituais conseguiram chegar no alcance dessa visão aqui. Então é um material muito profundo que nós temos assim o privilégio e a honra de estudar hoje. E então a pergunta o que é a morte, no Manual dos Professores, pergunta 27. E Jesus começa dizendo que a morte é o sonho central no qual brotam todas as ilusões. Então, o que Jesus está falando aqui? Nós sabemos que a vida, ela é um atributo de Deus. E se ela é um atributo de Deus, ela tem as mesmas qualidades de Deus. E Deus sendo eterno, a vida que Ele fornece também é eterna. Ela não tem um começo e um fim. E para tanto ela tem que ser atemporal, ela existe só dentro da mente de Deus. E o oposto, então, da vida, aquilo que não se encaixa nessas qualidades da vida, na qualidade de Deus, então Jesus chama de morte. Então, morte não é só aquela ideia que o ego tem. O ego, ele nos diz que a morte é um fim de um determinado corpo ou de um determinado objeto, quando aquilo deixa de parecer que existe. É o conceito de morte do ego. Jesus, ele trata a morte de uma maneira diferente. Jesus, ele considera que aquilo que nós experienciamos, que não faz parte da vida, mas que nós experienciamos, isso também já é morte. Então, é considerado que a nossa consciência, enquanto separada da consciência de Deus, enquanto ela acredita que tem pensamentos próprios, ela não faz parte da vida de Deus. Portanto, ela está num sistema de morte. E por isso que ele diz que a morte é o sonho central no qual brotam todas as ilusões. Então, dentro desse sistema que é separado da mente de Deus, dali que brotam todas as ilusões. E o que são todas as ilusões?
todo o universo tal como nós o percebemos aqui, todo o universo físico, tudo que tem começo e um dia vai ter fim, isso é ilusório, porque o que vem de Deus é eterno, é imutável, é permanente. Então, a morte, ela na verdade representa tudo que não venha de Deus, tudo que é oposto de Deus. E continuando então na sequência da ideia de Jesus, não é loucura pensar na vida como nascimento, envelhecimento, perda de validade e morte no final? Olha, se Jesus não está descrevendo o que cada um pensa a respeito do que seja a sua vida. Colocamos essa questão anteriormente, mas agora temos que considerá-la com mais cuidado. E Jesus faz muito disso no curso. Ele coloca uma questão, trata dela, depois volta a tratar de outra questão, mas retorna mais tarde a ela com mais profundidade. Por que isso? Porque já tem mais argumentações, mais ensinamentos para nos mostrar. É uma crença fixa e imutável do mundo que todas as coisas dentro dele nascem somente para morrer. Isso aqui no mundo é fato, né? Até as coisas que aparentemente têm mais durabilidade, como no universo as estrelas, por exemplo, a gente sabe que um dia também irão morrer, que dirá as coisas aqui dentro do nosso planeta, né? Então, isso é considerado como a forma da natureza, para não ser questionado, mas para ser aceito como a lei natural da vida. Então, o ego, ele nos diz que esta é a lei da vida imutável e que isso foi criado assim e não tem como mudar. Esta é a ideia do ego. Então, o ego considera a vida algo tão perene, algo tão mutável, que hoje tem uma forma, amanhã tem outra forma. E dentro do ego, o ego ele não coloca essa questão para nós questionar ou para se perguntar como que poderia ser assim. Ele simplesmente coloca para nós aceitarmos isso como um fato. Então, o cíclico, o mutável e o incerto, o imprevisível e o instável, o crescente e o minguante de um certo modo, em um caminho dado, tudo isso é tido como a vontade de Deus. O ego adora jogar isso nas costas de Deus. Por quê? Porque se vem de Deus, nós não vamos questionar. Porque nós sabemos, de algum modo, que Deus está acima de nós. Que nós não temos como modificar a Deus. Então, o ego simplesmente criou uma coisa totalmente imutável e jogou essa autoria nas costas de Deus, para que a gente não busque transcender isso, para que a gente não busque mais outra forma de se conhecer em Deus, para que a gente acredite que encontrou Deus com essa forma desse mundo. E ninguém pergunta se essa poderia ser a vontade de um Criador benigno. Esta é outra questão. Poderia até ser de Deus. Vamos supor que seja, então, que Deus fez o mundo. Mas que Deus benigno seria esse que permitisse que tudo que já teve vida um dia acabasse em morte? Aonde está o amor perfeito nisso? Então, este é o questionamento que Jesus quer que a gente faça, que ele se fez e quer que a gente faça. Até a Maria Emília colocando que sempre teve esse questionamento, né? E é esse questionamento que nos abre a mente para a gente aprender junto com Jesus o que ele nos tem a dizer aqui. Se o universo que percebemos fosse tal como Deus o criou, seria impossível pensar que Deus é amoroso. Eu acho que aqui todos podem concordar, porque quem nunca presenciou, não precisa ser em sua família, mas em alguém próximo, uma morte de uma criança, ou uma doença em alguma pessoa que a gente considera tão amorosa, tão querida,
Ou mesmo uma situação de hoje, uma pandemia. Como que se Deus criou tudo no universo, como que ele poderia ser amoroso? Como que ele poderia aparentemente prejudicar bons e abençoar os maus, né? Então, se Deus tivesse criado um sistema entre bom e mal, seria totalmente injusto ou não seria nada amoroso. Pois quem decretou que todas as coisas morram, terminando em pó, desapontamento e desespero, só pode ser temido. Então, aqui está uma das grandes causas do medo de Deus. Jesus, no curso inteiro, ele sempre nos diz que o último medo que nós temos a enfrentar é o medo de Deus. E por que nós temos medo de Deus? Porque lá no nosso inconsciente, o tempo todo a gente foi ensinado ou aprendemos que Deus fez o mundo, que nós somos então esse corpo, que nós somos falíveis, que nós temos uma data de vencimento para acabarmos, e como que isso não deveria ser temido, um tal Criador. Então, por isso que se nós acreditamos que Deus tem alguma coisa a ver com esse mundo físico, certamente que o temor a Deus se justifica. E isso também é uma razão de todos, estando cientes ou não disso, todos têm medo de Deus. Então, continuando esse raciocínio do medo, ele mantém a tua pequena vida nas mãos apenas por um fio, pronto para rompê-lo sem pena ou cuidado, talvez hoje. Ou, caso ele espere, ainda assim o fim é certo. Quem ama um Deus assim não conhece o amor, porque negou que a vida é real. Então, se amar ou entender que Deus é isso, essa nossa experiência aqui, Deus fez essa experiência, esse mundo, então como que nós poderíamos chamar isso de vida? Então, na verdade, nós estamos negando que Deus tenha feito a vida. Então, Deus seria muito mais o feitor da morte do que da vida. A morte veio a ser o símbolo da vida. Então, ao invés de dizer que Deus é vida, nós poderíamos simplesmente decretar que Deus é morte. E inconscientemente, pelo fato de nós acreditarmos no mundo físico, nós estamos decretando isso para nós. É isso que nós precisamos saber, que isso está no inconsciente nosso. Seu mundo é agora um campo de batalha, onde reina a contradição e opostos guerreiam sem cessar. Onde há morte, a paz é impossível. Essa colocação também Jesus trabalha em todo o livro. A paz só é possível onde há vida. Se aqui no mundo não é um mundo de vida, então não é aqui no mundo que a paz é possível. Então, aonde que se manifesta a vida? É em nossa mente. É nossa mente e nos pensamentos que ela é eterna. Então, é lá que está a vida. E é lá que a paz pode e deve se manifestar. É lá que é o reino da paz, na nossa mente. E quando nós estivermos cientes disso na nossa mente e olharmos de volta para essa projeção que é esse mundo, aí sim nós veremos também a paz por reflexo refletida no mundo. Isso é o que o curso chama então de mundo real ou sonho feliz. Continuando aqui no 3, a morte é o símbolo do medo de Deus. Por tudo que eu já coloquei, né? Então, se nós acreditamos na morte, nós também acreditamos que ela foi feita por Deus. Então, quem acredita aqui no mundo, automaticamente está dizendo que a morte é Deus. Seu amor, o amor de Deus, é apagado nessa ideia, que o mantém fora da consciência como um escudo erguido para obscurecer o sol. Então, a ideia de morte obscurece a consciência do amor de Deus na nossa mente. A qualidade sinistra do símbolo basta para mostrar que ele não pode coexistir com Deus.
qual que é a qualidade sinistra da morte, do símbolo? Que ele representa um fim. E Deus e suas criações são tão contínuas quanto Ele mesmo. As criações de Deus não têm um fim, como o próprio Pai. E então, algo que represente um fim, que é a morte, não pode coexistir com Deus. Ou um é real ou o outro. Não existe a possibilidade de ambos terem existencialismo. Ou é um ou outro. Ele mostra uma imagem, né, esse símbolo sinistro, a morte. Ele mostra uma imagem do Filho de Deus, na qual ele é posto para descansar nos braços da devastação, onde os vermes esperam para saudá-lo e para durar um pouco mais através da sua destruição. Então, aqui, esse símbolo da morte aqui, do que Jesus está falando? Do nosso corpo físico. O que a morte faz? Né? Ela pega o nosso corpo, ele é posto para descansar, que é o conceito de morte aqui. O que se diz quando a pessoa aparentemente morre, né? Quando ela deixa o corpo? Descansa em paz, ela está descansando. Então, esse sistema de pensamento do ego, que coloca o corpo, que ele considera o nosso ser, em descanso, para que os vermes possam destruí-lo. Ou, mais recentemente, também muitos fazem também a cremação, que seria então para o fogo destruí-lo, é a mesma coisa. No entanto, também os vermes são igualmente condenados à destruição com a mesma certeza. Aquilo que eu também sempre dou o exemplo do câncer, né? A doença câncer. Ela quer vencer o corpo, mas quando ela finalmente vence o corpo, quando ela é a senhoria do corpo, ela também acaba morrendo, porque ela não tem um existencialismo próprio, a parte da vida que era nossa dentro do corpo. Então, é o mesmo sistema de morte. E assim todas as coisas vivem devido à morte. Então, o que hoje parece ser vida, amanhã fica um pó, do pó se transforma de novo a um mineral ou vegetal, ou do vegetal volta a encampar a vida, enfim. É um ciclo vicioso, que é isso que parece ser vida aqui. E assim todas as coisas vivem devido à morte, né, dentro desse ciclo. Devorar é a lei da vida dentro da natureza. Deus é insano e só o medo é real. Então, endeusar a natureza é dizer que Deus é insano, porque nada na natureza venha a ser permanente. Não há nada na natureza que um dia não será devorado pela morte. Então, desse sistema de pensamento, podemos até achar ele muito lógico, porque temos testemunhas que comprovam que essa nossa experiência, que o mundo é assim. Só que o medo dentro disso é real. É impossível escapar do medo e acreditar nesse mundo. E o curso aqui tem por objetivo que nós venhamos a aprender a largar o medo. Nós fizemos o medo e nós precisamos largá-lo. Mas como largá-lo com tais pensamentos em mente? Então, por isso que Jesus precisa primeiro nos ensinar a como ver corretamente o mundo, para depois compreendermos que o medo não se justifica de forma alguma. A curiosa crença segundo a qual parte das coisas que morrem pode continuar vivendo a parte daquilo que vai morrer, não proclama um Deus amoroso, nem restabelece qualquer terreno para a confiança. De fato, então, a insegurança se justifica totalmente aonde a gente sabe que uma coisa precisa ceder para outra. Para uma viver, outra precisa morrer. Então, o medo e a desconfiança precisam andar junto a esse sistema. Se a morte é real, para o que quer que seja, não há vida. Por que não há vida? Porque a vida
como eu já falei antes, é um atributo de uma criação de Deus, e tudo que Deus cria é como Ele. Então, a vida é tão eterna quanto o próprio Deus. E se a morte é real, então o eterno não é real. Logo, a vida não é real, um ou outro. Mas se há realidade na vida, a morte é negada. Aqui está o outro lado da moeda. Aqui está a reversão do sistema de pensamento. Se nós começarmos a acreditar que a vida é real, automaticamente nós estaremos negando a morte. Aqui não é possível nenhuma transigência. Ou existe um Deus do medo, ou um Deus do amor. O mundo tenta fazer 1000 transigências e tentará fazer outras 1000. Nenhuma pode ser aceitável para os professores de Deus, pois nenhuma seria aceitável para Deus. Então, nada, absolutamente nada, que queira comprovar que isso aqui, a nossa experiência que nós temos aqui no mundo físico, é vida, pode fazer parte do reino de Deus. Porque nada aqui é eterno. Então, as formas, elas se desvanecem, elas se transmutam, elas mudam. Então, o que é contínuo aqui? Apenas o conteúdo das nossas mentes, o conteúdo de amor, que é a própria essência de vida de Deus. Este é permanente. Esse não inicia com o nascimento do nosso corpo e também não termina com o fim aparente do nosso corpo. Então, isto é a vida. E Jesus nos mostra que o quanto é impossível que façamos transigências entre esse pensamento. É um ou outro. Ele não faz nenhuma, né, não fazer nenhuma transigência entre os dois sistemas de pensamento. Deus, ele não fez a morte porque ele não fez o medo. Ambos são igualmente sem significado para ele. Então, o medo para Deus é tão inexistente quanto qualquer coisa mutável daqui. Por isso que lá no começo do texto, Jesus explica muito claramente, e a gente logo estará estudando o texto, o quanto desfazer do medo precisa ser uma tarefa nossa. Ela não pode ser de Deus, porque simplesmente Deus desconhece o medo. Deus só conhece o amor, porque Ele só conhece o que Ele criou. E a parte dele nada existe. E nisso está a nossa segurança e a nossa paz. Aqui no 5, a realidade da morte está firmemente enraizada na crença segundo a qual o Filho de Deus é um corpo. Esta é a lei máxima do ego. Ele diz que nós somos um corpo e a nossa consciência acreditou nisso. Tanto é que os sentidos, os 5 sentidos, né, a parte sensória do corpo, nos testemunha de que nós somos um corpo. Sempre dou o exemplo, se eu cortar meu braço, vai doer. Por que vai doer? Porque na minha crença eu sou o corpo. E se Deus tivesse criado corpos, a morte certamente seria real. Então, é fato que os corpos um dia vão se acabar, que eles têm prazo de validade. Isso é um fato. Não há nenhum ponto no qual o contraste entre a percepção do mundo real e a do mundo das ilusões se torna mais evidente. Então, no mundo real, apenas o conteúdo é visto. A forma, ela apenas emoldura o conteúdo. O que é o conteúdo? A vida, os pensamentos amorosos que o Espírito Santo tem guardado para nós. Isto são o conteúdo da mente do mundo real. Mas o mundo da ilusão, ele apregoa exatamente o contrário. Então, esse contraste entre forma e conteúdo é muito nítido aqui.
A morte é, de fato, a morte de Deus, se Ele é amor. Então, por isso que o ego proclama que nós somos separados de Deus, porque ele proclama que Deus foi vencido. No que ele se baseia, o ego, para acreditar que Deus foi vencido? Porque ele prova que a morte é real. Como que ele prova que a morte é real? Porque ele, entre aspas, dá vida à forma. Ele não olha para além da forma, para o conteúdo. Porque toda forma, ela tem um conteúdo por detrás que lhe permite parecer ser forma. E Jesus nos ensina a olhar a esse conteúdo. E esse conteúdo é um pensamento compartilhado com toda a criação, em sua causa primeira. É isso que Jesus quer que olhemos. E nesse pensamento de continuação do amor de Deus, não há morte, não há fim. É um eterno agora. E agora a sua própria criação tem que temê-lo. Então Deus de fato parece morto para o ego. E agora como que a gente não teria medo de Deus se ele tem o poder da morte em suas mãos? Ele não é pai, mas destruidor. É isso que o ego está o tempo todo nos falando no nosso inconsciente. Não é criador, mas um vingador. Que Deus ainda quer se vingar do fato de nós termos roubado a essência da vida dele. Esta é a essência do ensinamento do ego. É com essa trama toda que o ego pretende se auto-perpetuar. Então o ego foi muito engenhoso, né, em lançar esse sistema complexo de pensamentos de que Deus é agora amedrontador porque a morte é real, porque nisso nós, por medo, jamais questionaríamos o que é Deus de fato. E isso permitiria ao ego a sua perpetuação constante e eterna. Então isso que está por detrás da intenção do ego, porque o ego não tem nenhuma função em si para conosco, e sim a ideia de se auto-perpetuar, porque o ego é uma crença, e toda crença, ela existe apenas para se auto-perpetuar, esta é a sua função. Terríveis são os pensamentos e amedrontadora a sua imagem. Então, se nós acreditamos que Deus é um vingador, é terrível o pensamento de vingança que ele pode julgar sobre nós. E a imagem de se ver frente a frente com Deus é amedrontadora. Contemplar suas criações é morrer. Então, contemplar o que Deus fez seria o mesmo que ser transpassado pela morte. Então, este é o sistema com o qual nós, por nos acharmos separados de Deus, acreditamos, porque é isso que o ego prega, é isso que o ego nos ensinou. E a última a ser vencida será a morte. Isso é uma frase bíblica, por isso que está entre aspas aqui. É claro, sem a ideia da morte não há mundo. Então, não há mundo físico sem a ideia da morte. Todos os sonhos terminarão com esse. Então, se não há morte, não há ilusão. Se não há ilusão, não há sonho. Se não há sonho, não há esse mundo. E o que sobraria então? Então, sobra só o reino de Deus. O reino de Deus com Ele por Pai e nós como seu único Filho. Nós como sua criação. E tudo que é real, todos os pensamentos de amor que foram criados na mente de Deus estão para todos, estão para a felicidade e a alegria de todos. Então, esta é a meta final da salvação e o fim de todas as ilusões. Então, derrubar essa crença ou transcender essa crença de que a morte é real. Este é o fim de todas as ilusões. E na morte nascem todas as ilusões. Então, sem morte, sem ilusões.
O que pode nascer da morte e ainda ter vida? Então, se a morte não está no pensamento de Deus, e se a vida é um atributo de Deus, como que a vida poderia nascer da morte? Então, é impossível acreditar que algo que não esteja dentro compartilhando da vida de Deus exista. Mas o que pode nascer de Deus e ainda morrer? Então, como que algo, que Deus, que é eterno, como que ele poderia criar algo diferente da sua essência? Ele só pode criar igual a ele. Então, a morte, de todas as maneiras, é totalmente inconcebível no pensamento de Deus. As inconsistências, as transigências e os rituais que o mundo fomenta nas suas tentativas vãs de se agarrar à morte e ainda pensar que o amor é real, tudo isso é mágica irracional, ineficaz e sem significado. Então, aqui nesta frase, Jesus colocou toda a sua opinião e, mais do que isso, ele decreta um fato sobre tudo o que nós fizemos aqui no mundo, quer a gente faça isso pensando que está contribuindo com tais pensamentos separados de Deus para a continuação da vida ou para engrandecer o reino de Deus. Deus é, e nele todas as coisas criadas têm que ser eternas. Por que Jesus diz Deus é? Ele já há 2000 anos atrás falava isso aos seus discípulos mais próximos, que o entendiam. Ele falava Deus é, e aí ele silenciava. Por quê? Porque não existe nada que Deus não é. Então não há o que acrescentar depois de Deus é. Não há nada que possa ser dito que faça jus à totalidade. Então, nisso as palavras cessam, nisso os pensamentos cessam, porque tudo que existe, Deus é. E por isso que nele, em Deus, todas as coisas têm que ser criadas eternas. Então, a vida é uma criação de Deus, então ela é eterna. Não vês que de outro modo há um oposto para ele, e o medo seria tão real quanto o amor? Então aqui se justifica por que no mundo há tanto medo e por que enquanto acreditarmos que existe um mundo separado, jamais a ideia do medo poderá ser erradicada. Porque uma é consequência natural do outro. Porque o oposto do amor é medo. Então, se há algo feito aonde o amor não possa se experienciar em toda a sua totalidade, então não é amor. E aí abre a brecha para ser colocado o medo. Então, o medo, ele não pode ser desfeito através de mudanças dentro do próprio sistema do medo. É preciso transcender aquilo que fez com que trouxe o medo, as condições que criaram um ambiente favorável para que o medo tenha existência. Isso precisa ser desfeito. E essas condições sempre têm a ver com acreditar que aquilo que não é vida seja vida. Ou seja, aquilo que não é o amor de Deus, ou aquilo que não compartilha da própria vida de Deus, seja vida. Então, não há como salvar o mundo e voltar a experienciar-se em Deus, porque o mundo é uma ilusão, não tem nada nele a ser salvo. Apenas o conteúdo do que está por detrás do que parece ser o mundo, o que está projetando o mundo. Então, o sonhador que está sonhando com o mundo, este é uma mente e este é real. E esse sim precisa voltar a Deus. E aí voltará a descobrir um mundo que é
infinitamente mais do que esse mundo de morte aqui, porque ele é um mundo de vida, ele é um mundo eterno, ele é um mundo de pura unicidade de só amor. Professor de Deus, tua única atribuição poderia ser colocada assim: não aceites nenhuma crueldade, não aceites nenhuma transigência na qual a morte desempenhe um papel. Não acredites na crueldade, nem permitas que o ataque esconda de ti a verdade. O que parece morrer foi apenas percebido equivocadamente e levado à ilusão. Então aqui Jesus nos pede, nós que somos os seus estudantes, e todos os seus estudantes são os professores de Deus a quem Jesus se dirige. E ele nos pede para nós não fazermos nenhuma transigência ou não permitir por nenhum momento que no nosso pensamento, não no comportamento aqui no mundo físico, no nosso pensamento, nada que tenha a ver com morte possa ser real. Por que eu digo não no comportamento? Porque no comportamento nós vemos apenas formas, a gente não vê o conteúdo. E no mundo da forma, nós ainda vamos passar constantemente por processos que parecem morte, tanto de corpos como de vegetais, como de planetas, enfim. Então, e isso Jesus não está falando nesse sentido de que a gente não deva ver na forma a morte, e sim em seu conteúdo. Então, na mente, não fazer nenhuma transigência, não permitir que nenhum papel seja desempenhado nos pensamentos, na mente. Então, não acreditar na crueldade, é claro que no mundo da forma é possível existir muita crueldade. Quem que não tem uma lembrança de alguma notícia, de algum estupro, de alguma doença, ou de algo extremamente cruel e que nos parece ser totalmente angustiante, que nos fere? Mas isso é apenas um reflexo de um pensamento, é uma sombra do que está na mente, não é real, porque o mundo físico é a sombra projetada pelo que está na nossa mente. Da nossa mente única, é lá que está aquilo que projeta essa sombra em cima do que parece ser aqui. Então, o que parece morrer foi apenas percebido equivocadamente e levado à ilusão. O que quer dizer? Nossos órgãos sensórios, o nosso aparelho de comunicação, o nosso instrumento de comunicação, que é o corpo, ele testemunha para nós o mundo físico. E por isso que dentro do mundo físico a gente percebe essa ilusão, que é a de que as coisas possam vir a morrer. E o que acontece com isso? Quando a gente acredita nisso, nós estamos pensando com os pensamentos do ego. O ego é a própria ilusão. Então, nós estamos levando isso à ilusão. Isso que os olhos estão mostrando, que os ouvidos nos atestam, nós estamos levando à ilusão. E agora vem a ser tarefa tua, professor de Deus, fazer com que a ilusão seja levada à verdade. Então, é nossa tarefa permitir que agora isso que nós testemunhamos através do corpo, através do nosso instrumento de comunicação, seja levada à apreciação do Espírito Santo. O Espírito Santo que tem a visão real de tudo. É ele que nos foi dado para interpretar ou reinterpretar aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que o ego fez. É dessa forma, então, que nós levamos ilusão à verdade e não mais o mundo às ilusões.
Se firme apenas nisso. Não te enganes com a realidade de nenhuma forma em mutação. Então, o único cuidado que precisamos ter, não abrir exceções. Não existe nada numa forma mutável que possa ser eterna, que possa ter vida. A verdade nem se move, nem vacila, nem naufraga na morte e na dissolução. E qual é o fim da morte? Nenhum senão esse. O reconhecimento de que o Filho de Deus é sem culpa agora e para sempre. Nada além disso. Mas não te permitas esquecer que não é nada menos do que isso. Então, o que é a morte? É um nada. É um pensamento equivocado de que nós nos separamos de Deus. E no momento que nós reconhecemos que o Filho de Deus é tão sem culpa agora como sempre foi, porque ele não é um corpo, ele é um espírito e a sua mente apenas estava equivocada por se identificar no corpo, mas ele pode voltar a se identificar novamente com o espírito e assim ele saberá de novo o Filho de Deus, que ele é tão eterno quanto Deus. E como ele diz, nós somos isto, nada além disso, mas nada menos do que isso. Então, com isso, nós concluímos o nosso estudo do que é a morte. Amanhã continuaremos a falar numa continuação o que é a ressurreição. E nós poderíamos, então, começar agora a nossa hora. Nós temos aqui uns 10 minutos para fazermos a nossa confraternização de ideias, nossa troca de ideias. Vocês podem abrir os microfones. Se ficou alguma dúvida, alguma questão aberta, ou poderia testemunhar assim como que isso se encaixa em si no próprio sistema de pensamento, porque a salvação é um ato feito de modo racional e deve ser racionalmente dirigido. Então, somos nós que decidimos pela salvação. Então, é nós que decidimos se uma lição como essa que Jesus apresentou, se ela faz sentido para nós, e se ela fizer sentido, nós vamos caminhar em direção a modo de tornar ela a nossa vivência. E se a gente negar ela, tudo bem, é nosso direito, mas estaremos pagando um preço muito alto por essa negação. A própria consciência de estarmos vivos, de sermos uma vida. Nós fatalmente sofreríamos o terror do medo ao acreditar no sistema do ego que quer apregoar que as formas físicas é que são a vida, e não o que está por trás, não o pensamento que faz com que pareça ter formas físicas. Então, o pensamento que é imbuído de espírito que faz com que pareça ter vida. Faz sentido isso para vocês, meninas? Lourdes, quer falar alguma coisa? Não, tranquilo. Deu entender bem. Que bom. Alguém aflora? O que eu acho interessante é que a gente vive muito, todos nós, né, muito amedrontados, mesmo que às vezes a gente não tenha essa consciência no primeiro plano da mente, da sensação de morte. Então, eu sei que tem, não me lembro agora, mas lições que falam sobre os pensamentos de morte, que são os pensamentos de tristeza, de ansiedade, de medo, de depressão, que é tudo, na verdade, a crosta do ego, né? E que essas emoções em nós são pensamentos de morte. Eu acho isso muito
demonstra realmente como na nossa mente, né, esse medo fica rodando. Então, às vezes, não é um medo aparentemente de uma perda física, mas é sempre o medo de que alguma coisa não aconteça ou que você seja surpreendido por alguma coisa ruim. É sempre uma sensação de ansiedade. Isso, às vezes, é muito tênue, é muito ali sutil. O que eu tenho observado muito em mim é esse medo mais sutil, que fica ali mais rasteiro. E que, no fundo, é essa sensação de morte, de fim, de finitude, de tudo que existe aqui nesse mundo, nos relacionamentos. A gente tem medo que os relacionamentos acabem, a gente tem medo que o dinheiro acabe, a gente tem medo que o corpo acabe, a gente tem medo o tempo todo. É muito frágil essa condição humana que nós temos aqui. E se a gente se volta para a ciência, para a natureza, eu sempre gostei muito de estudar biologia, né? Sempre achei emocionante, mas me dava uma melancolia quando eu observava de uma forma mais ampla e via que a morte estava presente ali em tudo, na natureza. Os animais não têm consciência que vão morrer, né? Nós temos essa consciência que vamos morrer, mas esse medo, essa morte, ela está ali o tempo todo. E a gente não questiona até então justamente o que está propondo, né? Porque a gente olha para a natureza, é assim, a natureza é assim. A morte existe em todas as instâncias. Se você não vai para uma religião, você vai para a natureza, você vê a morte ali presente o tempo todo. Então, eu acho assim, como você bem colocou, é muito profundo esse olhar que Jesus traz para a gente através do curso Milagres, porque é uma total desconstrução desse olhar e da gente se olhar, assim, olhar para a nossa mente, observar esses pensamentos de morte, conscientes ou não, para poder ir perdoando isso, porque a gente está muito refém, né, desse medo, tudo que no fundo, a gente liga a TV, os filmes, sempre existe uma promessa de felicidade, e mesmo nos filmes, finais felizes, sempre tem uma sensação de morte. Mas esse casal não vai ficar feliz para sempre porque eles vão morrer. É sempre essa morte ali, sempre para cortar qualquer esperança de felicidade real. Às vezes a gente está vivendo um momento muito bom, isso já aconteceu muito comigo, e às vezes do nada me vem uma melancolia, tipo, isso vai acabar. Né? Isso vai acabar. Então, eu acho esse tema muito profundo e para mim ele, acho que para todos, né? Mas é algo que sempre teve muito presente para mim, essa questão da morte, né? De você olhar para os seus entes queridos e saber que inevitavelmente a separação, entre aspas, vai acontecer. Né? Então, essa beleza do curso, realmente trazer a nossa mente para a verdade, de que nada disso é real. E que Concordo com você, Flora. Isso não é vida. É de um amor imenso que Jesus propõe aqui para a gente. Que isso não é real. Não é. É o suco da salvação, é por aí que nós retornaremos à consciência do ser que nós somos, largando esses pensamentos irreais, né? Largando esse sistema de pensamento tão cruel e tão inverídico que jamais poderia ter vindo de Deus. Sim, eu tenho me pego muitas vezes agora, graças a Deus, ao Espírito Santo, eu tenho os avisos agora, quando eu estou pensando coisas erradas, principalmente em relação aos filhos, quando eu penso na incapacidade, eu
assim, não vai conseguir tal coisa, não sei o quê, aquela preocupação, aquela ansiedade em relação a eles, e aí eu percebo que eu falo, agorando. E é o que eu sinto em relação a mim, que as pessoas fazem também. Sempre fui muito boca aberta, eu falava tudo para todos. E agora eu tenho que tomar cuidado, porque eu percebi, eu vou viajar, eu falo para poucas pessoas, porque sempre tem alguém que vai falar para mim, você vai pegar a estrada, você vai morrer. Aí eu vou para o hospital, eu tenho que falar para poucas pessoas, porque se você vai fazer uma cirurgia, você vai morrer. E aí eu tenho que me policiar em relação às outras pessoas nesse sentido, de ver o Cristo nelas e ver a perfeição. Então, tipo, é uma batalha diária isso aí. Mas é isso mesmo, eu concordo aí com a Flora, tudo muito bom. Escolhe os pensamentos de amor, né, Malu? Sim, Escolha fazer alquimia, pensar com o Espírito Santo. Sim. É o perdão, né, Ingrid? Este é o perdão. Este é o perdão. É o perdão, por isso que é a total dedicação, gente, ao perdão, porque é a única coisa que realmente tem sentido aqui nesse mundo é o perdão. De fato, a única atitude racional dentro da irracionalidade, que é essa ilusão, é perdoar. Perdoar porque não é real. Perdoar Sim. porque é uma ilusão. Então, perdoar-se por ter acreditado que eu sou separado de Deus. Sim, quanta criação vem em cima disso. Mais alguém gostaria de compartilhar? Senão, nós completamos então o nosso tempo. E agradeço a vocês porque foi assim muito profundo, né, a aprendizagem desse tópico em especial. E acredito que o dia amanhã também será, porque a nossa salvação depende disso. Então, agradecendo a Jesus por nos agraciar com esse material, com essa sabedoria dele e trazer a nós esse curso e, de alguma maneira, fazer com que a gente tenha se encontrado e que a gente pôde dar esse momento de estudo a esse material. Obrigada ao Espírito Santo. Estou desligando, então, concluindo a aula de hoje, agradecendo a vocês e ao Espírito Santo.